Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens que nós já estamos trabalhando há 3 finais de semana, eu e minha casa, baseado no texto de Josué. Então eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Josué, capítulo 24, no versículo de número 15. Josué 24, 15. Josué 24, 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Nós já vimos que o momento em que essas palavras foram ditas foi um momento simbólico, aonde a aliança do Senhor com o seu povo estava sendo renovada. O povo de Israel havia saído do Egito, Deus havia tirado o povo do Egito com uma mão poderosa, com sinais miraculosos, maravilhosos. Ele mandou as 10 pragas do Egito, ele abriu o Mar Vermelho, ele sustentou o povo durante 40 anos peregrinando pelo deserto por causa da sua rebeldia, passou toda uma geração no deserto e agora eles entraram na terra prometida e conquistaram a grande herança do Senhor. As tribos de Israel, elas foram divididas ali naquelas regiões. E Josué, o grande líder de Israel nesse momento, substituto de Moisés, ele chama o povo a uma responsabilidade, a reafirmarem a sua aliança diante de Deus, diante do Senhor. E ele vai fazer uma pergunta a essas pessoas, uma pergunta meio retórica, que eles precisavam ser chamados à atenção para a importância da nova vida para a qual eles estavam sendo chamados pelo Senhor. Irmãos, ele fala, falem agora, decidam agora, a quem vocês irão realmente servir. Será que os deuses dos seus pais, os deuses dos seus antepassados, os ídolos dos seus antepassados, ou os ídolos, os deuses dos povos que habitaram essa terra, terra onde vocês hoje estão morando, ou se vocês vão realmente continuar servindo ao Senhor. Decidam hoje, qual vai ser, o que vai ser, o que vocês vão escolher. Mas saibam de uma coisa, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Vocês podem escolher servir a outros deuses, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é muito importante nós pensarmos hoje a respeito de uma decisão como essa de Josué, de que ele não iria titubear, nem se deixar levar, nem mesmo flertar com a possibilidade de abandonar ao Senhor para servir a outros ídolos. Irmãos, quantos ídolos nós carregamos no nosso coração? Quantos ídolos nós carregamos? Tem um autor, que eu esqueci o nome dele agora, que vai dizer que, João Calvino, se eu não me engano, vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E quantos ídolos nós carregamos ao longo da vida sem nem percebermos? O que são ídolos? Ídolo é tudo aquilo que substitui Deus na nossa vida. Ídolo é tudo aquilo que toma o primeiro lugar no nosso coração. Ídolo é tudo aquilo que assume a responsabilidade por direcionar a nossa vida. Ídolo é tudo aquilo que nós
colocamos em primeiro lugar como propósito maior para buscar e alcançar a satisfação pessoal. Tudo isso é ídolo. Então, ídolo pode ser desde um objeto feito por mãos humanas, até mesmo o próprio ser humano refletido no espelho. Diante de quem você se dobra todo dia, diante de quem você trabalha para abastecer a vontade dele todos os dias. É por isso que hoje eu gostaria de tratar com vocês um pouquinho a respeito da casa, do eu e a minha casa, mas na perspectiva das fases da vida e as suas possibilidades. As fases da vida e as suas possibilidades. Para isso, eu dividi basicamente em 3 fases a vida do ser humano. A primeira é a infância e a adolescência, tá? A segunda fase é a juventude e a idade adulta jovem. Então, a juventude em si e a idade adulta jovem, esse termo, idade adulta jovem, é um termo que os psicólogos, eles vão usar, os educadores, eles vão começar a seccionar a fase adulta. A fase adulta jovem e a juventude, ela vai mais ou menos dentre os 20 anos aos 40 anos. Tá? E, por fim, nós temos a fase adulta plena e a terceira idade. Então, nós vamos trabalhar nessa perspectiva hoje, para entendermos qual é a construção de família que nós estamos tendo e quais são os tipos de princípios, padrões, valores e, às vezes, ídolos que nós estamos construindo dentro dos nossos lares. A infância e a adolescência é o tempo que nós poderíamos chamar que é o tempo da construção dos fundamentos. É o tempo em que nós recebemos os ídolos dos outros. Olha que interessante. Josué vai dizer, prestem atenção, vejam se vocês querem realmente continuar servindo os deuses dos pais de vocês, dos teus antepassados, daqueles da além do Eufrates. É muito interessante, porque se você acompanhar a história bíblica, esses antepassados, esses pais de quem Josué está falando, eles são Terá e a sua família, que ficaram para trás na história de Israel, até aquele momento, mais ou menos 450, 500 anos. De 450 a 500 anos está essa história para trás. Olha como ídolos criados dentro de um lar, criados dentro de uma família, podem continuar dentro do coração, podem pertencer à família, podem continuar guiando as pessoas, mesmo depois de alguns séculos. E mesmo depois de uma família estar se dedicando ao Senhor, ainda assim ela pode estar carregando ídolos no seu coração. Ídolos que são transferidos ainda na nossa infância. Ídolos que são gerados na nossa infância. E que permanecem na nossa cultura particular, na nossa cultura familiar, e que nós não temos a capacidade, às vezes, de tirar de nós mesmos. Mas o Evangelho de Deus é essa palavra que assume a responsabilidade por fazer, sabe, um corte, uma cirurgia em nós, para romper com todos esses ídolos antigos. Porque o Evangelho, quando nós somos encontrados por Jesus, é a palavra dele que nos lê e gera em nós um período de desconstrução. Ele vem desconstruindo todos os valores, todos os critérios, todos os princípios errados que às vezes foram construídos em nós, todos os ídolos que às vezes foram construídos em nós. O Evangelho, ele vai desfazer tudo isso.
E a fase da infância, então, é esse momento em que nós recebemos os ídolos e passamos a guardar esses ídolos nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque a infância é o chão de obra. A infância é o chão de obra. A infância é onde é lançados os fundamentos da vida das pessoas, da vida dos indivíduos. E ídolos, eles são formados o tempo inteiro na vida das pessoas. Quer ver, às vezes, o que é como um ídolo surge na vida de alguém? Às vezes com palavras malditas. Palavras malditas geram ídolos na vida das pessoas. Ídolos com os quais as pessoas dificilmente conseguem romper sem a ajuda de alguém. Palavras que são lançadas na vida de uma criança e que começam a moldar o caráter de uma criança. Palavras que são lançadas e começam a moldar a autoestima de uma criança. E ela vive à mercê dessas palavras para o resto da vida. Fora palavras malditas, nós temos atitudes malditas. Porque as crianças, elas estão nos olhando, elas estão nos vendo, elas estão nos enxergando e elas estão percebendo as nossas atitudes e algumas das nossas atitudes que são incoerentes com a atitude de um pai, uma mãe ou alguém que serve de exemplo, pode gerar na vida daquela criança um trauma, em um momento, um valor, em um segundo, um princípio, onde aquela criança, ela internaliza a atitude e passa a seguir aquilo como padrão para o resto da vida. Provavelmente já aconteceu com você. Provavelmente você já pensou na sua cachola aí. Olha, eu nunca vou ter aquela atitude da minha mãe. Eu nunca vou fazer como meu pai fez. E quando você se percebe, você está fazendo a mesma coisa. Quando você se pega, você fala, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou tendo essa atitude? Eu falei que eu não iria ter essa mesma atitude. Porque isso vai nos construindo. Então, ao mesmo tempo que palavras benditas são como um concreto lançado no fundamento da vida de uma criança, onde toda a estrutura dessa criança pode se desenvolver com segurança, palavras malditas são como areia jogada nos fundamentos da construção da vida de uma pessoa, que apesar de você conseguir construir algo sobre esse alicerce arenoso, futuramente, com as tempestades, futuramente, com a ventania, futuramente, pode esse terreno vir a ceder, as paredes trincarem e toda a estrutura da vida daquela pessoa ser comprometida. E nós não percebemos que a criança é esse chão de obra que está em construção. Mas, que dizer se, quando nós olhamos para nós mesmos, nós conseguimos perceber que nós fomos alvos de palavras malditas, de atitudes malditas. Eu fui alvo, você foi alvo. Nós aprendemos coisas erradas na nossa trajetória. Nós ouvimos coisas erradas na nossa trajetória. Talvez uma palavra dura, talvez um xingamento, talvez você é um zero à esquerda, talvez você nunca vai ser nada na vida, talvez ninguém te ama, talvez você só atrapalha, talvez para que você nasceu, hein? E você guarda aquilo como um ídolo na sua vida, que você se apega e você faz desse ídolo o motivo pelo qual você vive. E você vive para mostrar ao mundo, e principalmente a essa pessoa que lançou a palavra maldita, que ela estava errada.
Mas aquilo é o seu ídolo. É isso que te move. É isso que te faz seguir em frente. O que fazer se nós mesmos fomos alvos, então, dessas palavras malditas? Nós precisamos entender o que Josué entendeu. Nós precisamos fazer o que Josué fez. Josué foi alvo da mesma cultura daquelas pessoas para quem ele estava falando. Ele conviveu com os mesmos ídolos. Ele conviveu com a mesma história. Ele sabia das suas raízes, de onde ele havia saído, da mesma maneira que aquelas pessoas que estavam flertando com os ídolos dos seus antepassados. Ele sabia. Mas o que ele sabia mais, além dos demais daquela congregação, é que ele precisava, para ser liberto desses ídolos, de um redentor. E é por isso que ele vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo: nós precisamos de um redentor. O Senhor, que ele está dizendo, é o único libertador do povo de Israel. O Senhor, em quem ele se apega, é o único que poderia dar a salvação ao seu povo. O Senhor é aquele que havia feito a promessa da vinda do Messias e da restauração de todas as coisas. Ele está se apegando ao Redentor. Essa é a verdade. A questão, irmãos, é que essa fase da criança é a fase onde nós vamos transferindo os ídolos para elas. Porque nós não estamos apegados, de fato, ao Redentor. E não tomamos a decisão, como Josué, de falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós transferimos os ídolos. Alguns ídolos, eles são mais fortes do que mero pau, pedra, barro, gesso. Alguns ídolos são muito mais potentes do que qualquer tipo de figura. Alguns ídolos são mais potentes até mesmo que os ídolos que existem aí dentro das igrejas evangélicas. A correntinha, o cajadinho, o sal grosso, tudo isso é ídolo também. E está dentro das igrejas evangélicas. Mas existem ídolos que são menos aparentes e muito mais potentes. E que nós transferimos para os nossos filhos. Um deles é assim: você tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor. E você cria um ídolo na vida do seu filho. Nunca confie em ninguém. Não ensine ninguém o que você sabe, pois todos são os seus concorrentes. Eu ouvi isso demais. E ganho a vida hoje fazendo o contrário. Irmãos, o mundo é dos espertos. Ou, você merece ser feliz. Você pode fazer o que quiser, eu vou sempre te apoiar. Isso, irmãos, nós não percebemos em tudo isso que nós impomos uma rotina duríssima nos nossos filhos. Nós vamos impondo uma rotina neles que às vezes chega a ser desumana. Tudo por causa dos ídolos que nós carregamos em nós mesmos. Nós dizemos: vamos, menino, você precisa ser o melhor, porque você precisa ser um homem de sucesso, um trabalhador de sucesso. Você precisa ser alguém na vida. E aí, para ele ser alguém na vida, o que você fala? Levanta cedo, vai para a escola, sai da escola, vai para o inglês, chega do inglês, vai para o mandarim, volta do mandarim, leva a menina para a academia, as meninas voltam da academia porque elas precisam ser bonitas, meninos vão para as artes marciais porque precisam ser fortes, e aí vão para a escola de futebol, depois sai da escola de futebol, vão para a computação, da computação para os cursos profissionalizantes, e nós vamos impondo uma rotina, sabe, nos nossos filhos, que é extremamente pesada. E nós vamos, de fato, simplesmente criando filhos
para a demanda de um mercado corporativo de empregos, a fim de colocar os nossos filhos na fila de cabides de emprego no futuro. Porque nós atendemos muito mais às expectativas capitalistas do nosso Estado do que, na verdade, a palavra de Deus e a construção verdadeira do caráter, da moral que deveria haver. Eu não estou falando que isso é ruim. Eu não estou falando que nós não precisamos ensinar os nossos filhos. Não estou falando que nós não precisamos aplicar isso aos nossos filhos. Eu estou falando que nós precisamos ensinar que isso não é a prioridade. São rotinas duríssimas e os nossos filhos se tornam apenas peças de reposição no mundo corporativo. Só isso. Onde está a leveza, irmãos? Nós precisamos de leveza. Onde é que está o subir na árvore, brincar de piquenique, andar de bicicleta, brincar na lama, ir ao sítio, fazer comida no fogãozinho de tijolo? Onde é que está isso? Onde é que está o contar as estrelas, achar os bichos nas nuvens, brincar de esconder? Isso ficou para trás. Os nossos filhos são nada mais, nada menos do que peças que nós olhamos como reposição do mercado corporativo, a fim de que eles alcancem o sucesso, e nós falamos para eles: o pai ou a mãe só quer o seu sucesso, meu filho. Mentira. Mentira. Você não quer só o sucesso dele, você quer o seu sucesso. Você não está interessado no sucesso dele, você está interessado no seu sucesso, como pai, como mãe. Não é só no dele. É a sua vontade que está em jogo nisso aí. Porque se no primeiro caso nós criamos bons profissionais, no segundo caso nós desenvolvemos a humanidade e os relacionamentos. Nas pequenas brincadeiras do dia a dia, os valores humanos são ministrados às nossas crianças. Transferir a eles, no dia a dia, os nossos ídolos, é uma coisa muito fácil para cada um de nós. Muito fácil. De tal maneira que nós, às vezes, transferimos o maior ídolo de todas as gerações, das últimas gerações, que é o dinheiro. Nós falamos, ele fala: pai, por que o senhor está saindo de casa? Por que o senhor vai trabalhar? Para ganhar dinheiro, filho. Para ganhar dinheiro. Pai, a gente pode fazer alguma coisa divertida? Não, filho, o pai não tem dinheiro. E tudo a gente liga ao dinheiro. Tanto as alegrias quanto as frustrações dele estão ligados ao ter e não ter dinheiro. E ele começa a interpretar a vida justamente nessas bases, do ter e não ter dinheiro para sobreviver. E nós transmitimos para ele que o fundamento da satisfação humana é justamente ter dinheiro. Quando, na verdade, não é. Não é. Para você ser alguém, nós dizemos, você precisa ter dinheiro. E o dinheiro passa a definir as pessoas, passa a definir o valor das pessoas. E nós não percebemos que nós estamos simplesmente transmitindo aos nossos filhos e construindo nesse chão de obra tão maravilhoso, com tantas possibilidades, ao invés de concretar e criar um solo resistente para o desenvolvimento da vida, nós jogamos areia. Nós estamos jogando areia, entulho, e em algum momento da vida isso vai ceder e as paredes vão rachar. E elas vão trincar e toda a estrutura vai ficar comprometida. Mas quando nós percebemos o avanço da ideia de Josué, ele fala não apenas dos ídolos da família, mas ele fala dos ídolos locais. Ele fala assim: nós estamos na terra que é a terra da promessa. Outros povos habitavam aqui nessa terra.
Agora vocês estão na terra deles. E eles tinham os deuses deles. Agora vocês vão flertar com os deuses deles? Ou vocês vão continuar servindo ao Senhor? Vocês vão flertar com os deuses da cultura local? Ou vocês vão continuar servindo ao Senhor? Se nós somos construídos, às vezes, com os deuses familiares, quando chega uma determinada época da vida da gente, nós começamos a criar os nossos próprios deuses. Essa época é a época da juventude e da idade adulta jovem. Nós começamos a criar os nossos próprios deuses, porque essa fase da vida é o tempo das possibilidades. Surgem as possibilidades. Os maiores empreendimentos dos seres humanos geralmente acontecem nessa fase. Geralmente acontecem nessa fase. É uma fase que você trabalha muito, ganha pouco. É uma fase que, ao mesmo tempo que você trabalha e ganha muito e ganha pouco, você consegue estruturar as bases da sua vida para que depois você trabalhe pouco e ganhe muito. Porque você vai ganhando maturidade, você vai ganhando experiência, você vai descobrindo o caminho das pedras da vida. E é a idade de ouro da vida. É interessante que os mais velhos, eles olham para os mais jovens com saudosismo. Eles olham para os mais jovens com saudosismo porque eles percebem a preciosidade que eles têm nas mãos. E eu gosto muito de uma frase de George Bernard Shaw. Ele é um dramaturgo, escritor irlandês, e ele diz assim: a juventude é uma coisa maravilhosa. A juventude é uma coisa maravilhosa. Que pena desperdiçá-la com jovens. A juventude é uma coisa maravilhosa. Que pena desperdiçá-la com jovens. Essa é a questão que fica assim na cabeça dos mais velhos. Eles olham e falam: olha, eles não sabem todo o potencial que eles têm nas mãos. Neste contexto, sabe, nasce um sentimento universal de que os mais velhos, eles sentem responsabilidade de orientar os mais jovens. Orientar os mais jovens para que eles não tenham as mesmas desilusões que eles tiveram. Mas também surge ao mesmo tempo um outro sentimento universal, em contrapartida, por parte dos mais jovens, que resistem aos conselhos dos mais velhos. A vida é assim. É por isso, talvez, que você encontra lá em Provérbios de Salomão escrevendo o tempo inteiro para o seu filho. Ele fala: filho, escuta o que eu estou te falando. Filho, olha para mim. Filho, olho no olho. Filho, olha, eu estou te orientando. Filho, presta atenção. Filho, me escuta. E ele fala, sabe, várias vezes isso para que o filho dele pudesse dar ouvidos ao que ele está querendo ensinar. E as gerações mais velhas, então, elas querem ensinar as mais novas, mas as mais novas muitas vezes não querem ouvir. Ou na maioria das vezes não querem ouvir. O desejo da geração mais antiga é de que a geração mais jovem não sofra as mesmas coisas que ela sofreu. Ao mesmo tempo, irmãos, que os mais jovens, eles buscam sempre caminhos autônomos, difíceis. Eles querem viver por conta própria. Eles acham que sabem. Eles acham que eles têm a resposta para tudo. Se você vai, como pai, querer ensinar o seu filho, ele fala: eu procuro no Google. Ele me responde, né? É difícil você estabelecer comunicação entre as duas gerações. Algumas decisões, porém, dos mais jovens, quando nós percebemos na Bíblia, elas têm implicações para a vida toda. Algumas decisões, jovens, que vocês tomam hoje, terão consequências para a vida inteira. O choque entre as gerações, às vezes, é algo muito bom.
Porque os mais jovens, eles são limitados e, ao mesmo tempo, são inseridos valores neles. Valores que o mundo tenta deturpar. E o choque, às vezes, traz a possibilidade da reflexão. Ao mesmo tempo que o jovem, quando ele tem um contato com a geração mais antiga, tem a capacidade de renovação. A capacidade de renovação, de levar a geração mais antiga à atualização. Então a geração mais nova, ela obriga a geração mais antiga a se atualizar. É assim, o pai fica passando o tempo inteiro na sala e o menino está no Facebook. Né? Porque hoje é o Facebook. Aí está no Facebook. E o pai olha e fala assim, meu Deus do céu, mas não tem outra coisa para esse menino fazer, ele fica o tempo inteiro no Facebook, é o dia todo no Facebook, é dia e noite no Facebook. Né? Aí um dia acontece a briga, e o menino fala, pai, vem aqui, deixa eu fazer um Facebook para você. A coisa inverte. Passa alguns dias, o pai está lá no Facebook. O filho tem que ir para o celular. Não, filho, vai para o seu celular que agora é eu no Facebook. E vai atualizando. Os mais velhos também vão sendo atualizados com o passar do tempo no contato. É uma, transmissão de valores de geração para geração. Mas, nessa época, também acontece a criação dos ídolos ou a assimilação dos ídolos no diálogo com a cultura que está à nossa volta. Nós começamos a dialogar, nós começamos a conversar e ídolos vão surgindo e nós temos alguns ídolos muito fortes na nossa geração que às vezes passam despercebidos e nós não percebemos o quanto eles são presentes no nosso coração. E para isso eu gostaria que nós analisássemos rapidamente, o livro de Eclesiastes. Eu convido você a abrir em Eclesiastes capítulo 1, por favor. Vamos refletir rapidamente Eclesiastes capítulo 1. Ok. Um dos ídolos mais comuns na nossa cultura de hoje é o ídolo da vida de insatisfação. O ídolo da vida de insatisfação. Você percebe que nós somos uma geração insatisfeita. As pessoas nunca estão satisfeitas com nada. Abra, por favor, no capítulo 1. Leia comigo o versículo de número 7. Diz aí: todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, e ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que ele está falando em linguagem poética? Parece que não existe fundo para o coração humano. Parece que é um saco furado a nossa busca por satisfação. É como o mar, que todas as águas podem correr para lá, mas ele nunca se enche. Nós podemos olhar as coisas, mas os nossos olhos nunca se cansam de olhar. Nós ouvimos tudo, mas os nossos ouvidos nunca se cansam de ouvir. Nós somos insaciáveis. E cada vez mais essa cultura da insatisfação é passada, é transmitida à nossa juventude. E nós não pregamos a elas o que Josué pregou. Como nós temos que fazer com os nossos filhos. Nós precisamos de um Redentor. Nós precisamos de um Redentor. Nós precisamos ser salvos disso. Nós precisamos abrir mão disso.
E só abriremos mão disso se trocarmos todos esses valores incertos pelo Senhor. Não existe outra troca, não existe outra possibilidade. Outro ídolo do nosso tempo é o ídolo das realizações. Ídolo das realizações. Poderíamos também traduzir isso por sucesso profissional. Sucesso profissional. Leia comigo o capítulo 2, versículo de 4 a 6. Olha o que diz o pregador. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera, construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e mais ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Parece que a pessoa não se sacia. Parece que a busca é por construir, por ter realizações. Outro ídolo, o ídolo da superação. A pessoa está sempre querendo ser melhor do que o outro. Está querendo sempre que a grama dele seja mais verde do que a grama do vizinho. Nós precisamos sempre estar em primeiro lugar. Leia comigo aí, do 7 ao 10, agora, no capítulo 2. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. A percepção dele é dele se comparar com os que viveram antes dele em Jerusalém. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Olha o que ele está falando. Eu busquei, sabe, essa superação, superar todos. E quando você busca superar todos, você busca outros ídolos junto com isso. Por exemplo, o ídolo do prazer sexual. Ele fala, olha, eu tive um harém, eu tive mulheres, mais do que todos os outros tiveram. Provavelmente, se esse aqui é Salomão, ele teve pelo menos 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas. Pensa, as quais ele cuidava e sustentava. De todas. E ele buscou, então, a satisfação pessoal nos prazeres sexuais. Deixa eu explicar uma coisa para você, jovem. Aqui. O sexo, ele não vai te dar aquilo que ele te promete. Ele não vai dar a você o que ele te promete. Ele promete para você prazer, satisfação eterna, mas não dura. Isso passa. Isso acaba. Se o seu relacionamento com a pessoa não se basear em amor, isso não dura, isso acaba, isso vai embora. Outro ídolo, o status. Ele fala, eu fui mais poderoso e mais bem-sucedido do que todos. Eu busquei a fama, o poder e eu conquistei. Ele procurou riquezas. E ele achou, ele falou, eu tive ouro e prata que eu conquistei de todas as províncias. E esse ídolo é fortíssimo nas nossas vidas. Como diria o velho Rockefeller, que é um dos homens mais ricos do mundo, a família Rockefeller, o patriarca, uma vez ele foi inquirido, perguntado, quanto de dinheiro um homem precisa para viver? Quanto de dinheiro um homem precisa para viver? A resposta clássica dele foi, só um pouco mais. Só um pouco mais. Porque nunca está bom. Nunca está bom para o ser humano. Nós queremos sempre um pouco mais. E esse homem ele dá o resultado dessa busca dele. Veja comigo o versículo de número 11. Ele vai falar assim, olha, ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que
Perdão, estou lendo errado. Eclesiastes 2:11. Perdi, irmãos. Só um minutinho. Ok, aqui. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e todo o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que foi tudo inútil. Foi tudo inútil. Foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Depois de tudo que ele conquistou, depois de todo o sucesso que ele teve, ele fez uma autoavaliação e ele falou assim, olha, não valeu de nada. Não valeu para nada. Não supriu o que existia dentro de mim. E aqui a palavra que é traduzida por vento, ou correr atrás do vento, por inútil, é uma palavra que é rebel. No hebraico é rebel, tá? Que no sentido original significa só vento. O que ele está falando é que a vida é vento. Vida é vento porque ela passa rápido. Vida é vento porque você não consegue segurar. Vida é vento porque quando você percebe já foi. Então nós precisamos aproveitar a vida. Então, jovens, nesse sentido, eu convido você a abrir aí comigo no capítulo de número 11, para eu te dar alguns conselhos. Capítulo 11, eu quero ler com você o versículo de número 9, que diz assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar, até onde as suas vistas alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Até aí. Eu quero dar alguns conselhos para vocês, jovens. Em primeiro lugar, aqui existe um mandamento de Deus para os jovens. Sejam felizes. Sejam alegres. Jovens, sejam alegres. Aproveitem esse tempo da vida. Não deixem passar esse tempo que vocês estão vivendo. Aproveitem a vida de vocês. Sabe, esse é o tempo das possibilidades. Esse é o tempo de experimentar. Sim. Nesse momento o pai fica tremendo aí, fala, mas o que o pastor está falando? Mas é verdade. O texto está dizendo, jovem, siga o seu coração. E nesse momento você fica pensando para mim, comigo, mas ele vai dizer alguma coisa que o hebraico fala ao contrário. Não vai falar. É isso mesmo, jovem, siga o seu coração. Então é nesse momento que se você está namorando, por exemplo, e você percebe que ele não quer nada com a dureza, ou ela não é uma moça tão decente quanto você imaginava, termina! Termina! Você quer abandonar o emprego para tentar um empreendimento particular? Tenta! É agora! É agora o momento. Você quer uma experiência transcultural? Agora os pais tremem. Quer uma experiência transcultural? Quer sair daqui para ir para outro país? Vai trabalhar no aeroporto, vai limpar chão em outro país, mas você quer aperfeiçoar o seu inglês, sabe? Pega o avião, vai para a Austrália, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, sei lá, mas vai! Aproveita! Seu pai sempre sonhou com que você fosse um médico. Senta com ele, bate um papo, fala assim, pai, senta aqui. Não é isso que eu quero. Eu quero fazer ciências políticas, cara. E faz ciências políticas. É nesse momento que você precisa sentar e tentar as coisas. Vou dar uma sugestão para você, jovem. Que tal? Pai, não trema.
Que tal vocês doarem? A expectativa de vida está aumentando. Provavelmente, jovem, você vai viver mais do que os seus pais e mais do que os seus avós. Então, que tal você doar 2 ou 3 anos no campo missionário? Ensinando outra língua, sabe? Ensinando a Bíblia. Que tal tendo uma experiência transcultural missionária? Mas tenta! É isso que o seu coração está pedindo? Tenta! Ele vai falar assim, até onde a sua vista alcança. Sonhe, tenha a capacidade de sonhar. Porque o jovem, quando ele sonha, irmãos, ele tem a capacidade de transformar o mundo. O jovem tem a capacidade de transformar o mundo, porque ele sonha com coisa que não tem no mundo, e ele faz com que o mundo se transforme para poder fazer com que aquelas coisas que ele sonha venham a existir. Então sonhem. E antes que vocês me interpretem mal, falando que vocês podem fazer o que quiser da vida de vocês, eu quero terminar o versículo lembrando, saiba que em tudo você prestará contas a Deus. Faça tudo, mas com muito temor debaixo da presença do Senhor. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os dias em que você dirá, não tenho satisfação neles. Se a coisa não está boa no namoro e você quer terminar, agora é a hora de terminar, porque depois que casar você não pode terminar mais. A hora de você empreender um novo negócio na sua vida é agora, porque depois que você tiver mulher, filhos, casa para sustentar, aluguel para poder pagar, ou então a prestação da casa, a coisa vai ficar difícil. Agora você não tem nem um pardalzinho para dar água, então tenta. Faz a coisa acontecer. Viva com intensidade a vida. E para terminar, nós temos a fase adulta plena. E a terceira idade. É a fase em que nós compartilhamos os ídolos que nós construímos ao longo do tempo. E aí nós começamos a compartilhar. O texto que vai dizer a mesma coisa para os jovens, também diz para esse público da fase adulta plena e terceira idade. Vai dizer, lembre-se do seu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. E aqui você vai ler o texto, você vai entender que ele está falando justamente do tempo da idade adulta plena e da terceira idade, como um momento muito difícil. Mas quando nós lemos só esse texto, nós vamos achar que a Bíblia está falando que essa fase não é uma fase bonita. Sim, ela é uma fase extremamente linda nos seus potenciais. Aqui, nesse texto, está exclusivamente falando, jovens, daquela pessoa que fez as suas escolhas erradas no passado. Aquelas pessoas que tomaram caminhos equivocados e que levaram ao final da vida com um espaço, como um espaço de insatisfação e infelicidade. Então, na juventude, as decisões que nós tomamos agora vão concorrer para o tempo, então, da nossa idade adulta plena ou da terceira idade, para que ela tenha ou não tenha um bom momento e nós sejamos, então, de fato, alegres, contentes e felizes nesse tempo. Você quer ver um exemplo de alguém bem-sucedido na idade adulta plena e na terceira idade? O escritor do Salmo 128. Ele vai dizer que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que ele tem a sua mulher à roda da sua mesa junto com seus filhos. E eles são como rebentos de oliveira, ou seja, ele tem vários filhos. E eles estão na mesa porque eles estão comendo, então ele tem uma mesa farta.
E fora isso, ele tem os filhos dos filhos dele, ou seja, os seus netos, juntos à mesa. E fala que ele está plenamente satisfeito com aquilo que ele tem, porque ele temeu ao Senhor. Porque ele temeu ao Senhor. Ele se tornou o patriarca ou a matriarca da família, a ponto de instruir os mais jovens, os mais novos, para servirem ao Senhor. E ao invés de transmitir os seus ídolos, ele os ensinou a servir ao Deus da salvação. E ele fez igual Josué, no fim da sua vida, ali, quando ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estabeleceu isso como princípio, conduziu a sua família por esse caminho e se tornou plenamente satisfeito em Deus. Esse assunto nós vamos continuar semana que vem, quando nós falarmos sobre o tempo da concretude do nosso relacionamento e da nossa casa. Quando a casa realmente se torna concreta. Nós vamos falar semana que vem, então não deixe de vir. Vamos ficar de pé, vamos orar.